Olá, amados. Sejam muito bem-vindos ao canal Boas Novas Shalom. Eu espero que quando você estiver vendo este vídeo, que a graça do Pai possa estar de encontro com a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa penetrar no seu coração e trabalhar esta mensagem de uma forma muito especial. Porque, meus amados, o inimigo ele tem lutado para que os planos de Deus sejam frustrados. O inimigo tem lutado para que você possa perder as bênçãos e as promessas que Deus tem para a sua vida. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E é por isso que eu quero neste momento te convidar a meditar na palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 53. A partir do verso 2, diz assim: porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza, ele não tinha parecer e nem formosura. E nós, olhando para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele era desprezado e mais indigno de entre os homens. Era um de quem os homens escondiam o rosto. Isaías o chama de homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E nós, olhando para ele, não víamos nele beleza alguma. Eu quero, neste momento, convidar você a refletir sobre um dos momentos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais glorioso da história da humanidade. O sofrimento e a morte de Jesus na cruz. É impossível nós falarmos de fé, de salvação e de redenção sem nos lembrarmos da cruz. O lugar onde o Filho de Deus, em um ato de amor incomparável, se entregou por cada um de nós. O profeta Isaías, na sua visão profética e escatológica, ele viu o momento da crucificação de Jesus. Por isso ele escreveu que ele não tinha beleza, que ele não tinha parecer e nem formosura. Porque na sua visão, Jesus estava totalmente desfigurado pelos açoites que sofreram dos soldados de Roma. Nos evangelhos vemos Jesus sendo açoitado, coroado de espinhos, escarnecido e finalmente condenado à morte. Mas nós precisamos entender que a dor de Jesus não foi apenas física. Para Jesus morrer, ele sofreu antes 3 tipos de dores. Ele sofreu a dor física, ele sofreu a dor moral e ele sofreu a dor espiritual. O sofrimento de Jesus, amados, ele foi muito além dos flagelos e da coroa de espinhos, dor física. Ele experimentou o abandono dos seus amigos, o desprezo dos homens, a traição de Judas
e a negação de Pedro. O profeta Isaías disse que ele era um de quem os homens escondiam o rosto. No momento em que Jesus foi preso, seus discípulos fugiram. Jesus não foi traído por qualquer um, ele foi traído por Judas. Judas é uma abreviação da palavra Judá. Portanto, Judas era o único discípulo de Jesus pertencente à mesma tribo. Jesus não foi traído por um amigo qualquer. Ele foi traído por Judas, que era um parente próximo. A dor da traição foi forte demais para Jesus. O salmista registrou que até o meu amigo íntimo, que comia do seu pão comigo, levantou contra mim o calcanhar, revelando Judas, o traidor. Olha, meus queridos, Jesus experimentou todo esse tipo de sofrimento, mas o maior sofrimento que ele enfrentou foi o de carregar sobre si o pecado do mundo, o peso das iniquidades de toda a humanidade, a minha e a sua culpa. Porque era eu, era você, quem devia estar naquela cruz. Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era de Barrabás. A de Jesus não. Nunca foi aquela cruz. A Jesus pertence uma coroa de glória. A Jesus pertence os tronos. A Jesus pertence as obras, o universo, todas a sua criação. Mas não a cruz. A cruz era o resultado da consequência dos nossos pecados. O profeta Isaías já havia profetizado que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens no capítulo 53, no verso 3. Ele era desprezado por todos. Meus irmãos, Jesus não estava apenas pagando uma pena pelos nossos pecados, mas ele estava se tornando maldito por cada um de nós. Cada bofetada que ele recebeu, cada chicotada que rasgou a sua carne, cada espinho que penetrou na fronte de Jesus, foi um símbolo da nossa ingratidão, da nossa rebeldia contra Deus. Ele estava ali no nosso lugar. Jesus foi levado em caráter de substituição, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. E agora, meu querido, eu peço que você pare um momento e olhe para a cruz. Olhe para aquele madeiro por onde Jesus, o Filho de Deus, foi pregado. A cruz não é apenas um símbolo religioso, mas um grito de amor absoluto. Um sacrifício por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que muitas das vezes preferiram a escuridão do que a luz. Aqueles que preferiram o pecado. Na cruz o inocente morreu pelos culpados, o justo pelo injusto. O próprio Criador foi humilhado pelos seus filhos.
Ele não teve medo da morte. Ele não fugiu do sofrimento. Como o cordeiro mudo, ele foi levado para o matadouro. Porque ele sabia que somente através daquele sofrimento ele poderia trazer salvação para cada um de nós. Ele pagou o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue. Ele levou sobre si a ira de Deus para que nós não precisássemos enfrentar a ira de Deus. Ele foi humilhado, amados. Ainda era de manhã, quando Jesus carregou sobre os seus ombros uma pesada cruz, que o escritor Saco diz que pesava cerca de 90 quilos. As suas roupas foram despidas. Ele teve que andar nu pelas ruas de Jerusalém. Dor moral. Cuspiram no seu rosto. Esbofeteavam enquanto ele estava pálido, desfalecido. Batiam no seu rosto e diziam: profetiza agora quem é que te bateu. Cuspiram no rosto de Jesus. Chamaram de Beelzebu, príncipe dos demônios. Hoje, se você chama um cara de sem vergonha, ele apela e quer brigar na mesma hora. Mas Jesus não, amados. A Bíblia diz que da sua boca nunca saiu uma palavra torpe. E ele foi chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele sofreu flagelos. O azorrague, aquele chicote construído com ossos de carneiro e chumbo, rasgavam a sua carne e os chumbos penetravam na sua carne. Segundo os estudiosos, após um condenado passar pela autoflagelação, dificilmente ele saía vivo daquele espancamento. Jesus só sobreviveu às torturas que ele sofreu porque, segundo os estudiosos, ele era muito forte fisicamente. Mas também poderia ser possível ver até mesmo os órgãos internos de uma pessoa quando terminavam o seu espancamento, porque a carne estava automutilada. Assim estava o corpo do nosso Cristo, do nosso Salvador. Ele estava irreconhecível. A coroa de espinho rasgaram a sua fonte, amados. Ele tinha os espinhos cravados sobre a sua cabeça. Sangue jorrava. Ele estava perdendo muito sangue. Pálido. Muitas horas sem se alimentar. Jesus estava desfalecendo, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer até o Calvário, porque ali estava em jogo o destino de toda a humanidade, inclusive o meu e o seu destino. De um lado estava o nosso acusador, o inquiridor desse século. Do outro lado estava o juiz, o Pai. E no centro estava o Cordeiro mudo, pagando pelos pecados de toda a humanidade, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdão, amados. É impossível falar do sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário sem se emocionar. Somente uma pessoa dura de coração, amados, ele não sente o sofrimento que Jesus passou naquele momento. Dor física, dores cruciais, dor moral, sendo xingado, sendo cuspido.
tendo que caminhar nu pelas ruas de Jerusalém. Somente um insensível mesmo, amado, para não sentir o sofrimento que Jesus padeceu ali por cada um de nós. O sofrimento não parou por ali, amados. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, ele experimentou uma solidão terrível. Foi aí que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, verso 46. Ele estava dizendo algo muito mais profundo do que uma simples sensação de abandono. Ele estava vivendo o pior momento da sua dor, a separação do seu pai. A perda da comunhão com Deus eterno. Ele nunca conheceu o pecado e agora carregava sobre si o pecado de toda a humanidade. E por um momento se viu separado do Pai. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode olhar o mal. E naquele momento é como se Jesus olhasse e visse o Pai de costas para ele. E a dor é muito forte. Ele não aguenta e clama: Deus meu, por que me desamparaste? É naquele momento, amados, que os meus e os seus pecados estavam sendo enxertados sobre o corpo pálido de Jesus Cristo. É aquele momento, amado, onde estava sendo resolvida a nossa situação diante da eternidade. Isso nos mostra a profundidade do sacrifício de Jesus. Ele se fez maldito por nós. Ele tomou sobre si a condenação que era nossa, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Todos aqueles, amados, nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu caminho. E Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Olha, meus amados, a cruz não é o fim da história. Não podemos esquecer que Jesus, depois de suportar tudo isso, de ser rejeitado, de ser humilhado, ele declarou com um grito que tudo estava consumado. Tudo estava pago. João 19:30. O sofrimento não foi em vão. O sacrifício não foi inútil. Quando Jesus disse está consumado, ele estava declarando que a obra da redenção estava completa. O preço do pecado havia sido pago. A vitória sobre a morte e sobre o inferno havia sido conquistada. A porta da salvação estava aberta para todo aquele que crer nele. A porta está aberta. Quando Jesus deu o brado, está consumado, a Bíblia disse que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a Bíblia diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, ou seja, pela sua carne. O véu era como se fosse a carne de Jesus sendo rasgada. O véu do templo se rasgou e estava livre o caminho de acesso ao Pai. A morte de Jesus na cruz foi a maior demonstração de amor que o mundo já conheceu. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Ele se entregou para que nós fomos libertos. Ele se fez maldito para que nós fomos feitos abençoados. O escritor sacro não achou palavra na língua semítica para descrever o grande amor de Deus pela humanidade. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero neste momento, meus queridos, ao contemplarmos a cruz de Jesus, eu quero convidar você a refletir sobre tudo isso, sobre a gravidade do pecado
que fez Jesus passar por tudo aquilo que ele passou. Nós não podemos tratar o sacrifício de Jesus Cristo como se fosse algo simples e passageiro. A cruz nos chama para uma vida de arrependimento, para uma vida de gratidão, para uma vida de transformação. A pergunta que nós não devemos evitar é o que nós estamos fazendo com este amor que Deus demonstrou por cada um de nós, o que nós estamos fazendo com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Estamos vivendo como se nada tivesse acontecido ou nós estamos vivendo com grande obediência, sabendo que a nossa vida foi comprada por um alto preço? Reflita sobre isso, meu querido. E por fim, eu quero que você tenha na sua mente uma convicção. Jesus não morreu apenas por uma ideologia barata. Jesus não morreu apenas por um grupo político qualquer. Jesus morreu por você. Ele te amou com um amor imensurável, que levou ele à morte, para que você pudesse viver. Entenda isso, meu querido. Este é o maior amor de todos os tempos, que a cruz de Jesus Cristo nos transforme, que a cruz de Jesus Cristo nos chame ao arrependimento e que nos chame para a santidade, sabendo que por causa dele, por causa de Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque ele nos amou, meus queridos. Que Deus possa abençoar cada dia a sua vida, que você seja cheio da graça de Deus, que o amor de Deus possa transbordar no seu coração. E se você ainda não conhece esse amor, venha para Cristo, encontre com Cristo ainda hoje, porque Ele ainda é perdão. Jesus ainda é amor, e Ele quer mudar a sua vida. Você está no canal Boas Novas Shalom. Continue assistindo nossos vídeos, continue compartilhando nossos vídeos, deixando o seu like, fazendo alguns comentários, para edificar o nosso canal. E ore por nós para que Deus continue nos abençoando. Meu muito obrigado, em nome de Jesus.